Juiz de Fora é a única cidade de Minas que fica no Rio de Janeiro. Essa é a frase de uma das peças mais conhecidas do TQ, grupo de teatro que começou nas ruas de Juiz de Fora e hoje, após 32 anos de existência, já opera no espaço convencional e tem recorde de público durante as campanhas de popularização do teatro. O entrevistado do Culto Circuito de hoje é Guilherme Tristão Bernardes, mais conhecido como Gueminho, ator, diretor e produtor teatral e fundador do TQ. Seja bem-vindo, Gueminho, ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Gueminho, TQ significa teatro de quintal. Isso. Como que começou a campanha, o próprio grupo de teatro? O grupo começou como uma espécie de dissidência do grupo de teatro da Academia. Eu ajudei a fundar o grupo de teatro da Academia, o GTA, que hoje é extinto, e chegou um momento do crescimento do grupo que as pessoas, os alunos da escola, tinham vontade de viajar, fazer temporada, ganhar bilheteria, e a escola não permitiu, porque a escola achava que o trabalho tinha que ser só interno. E aí então aqueles alunos, aquelas pessoas ali, mais algumas do Magíster, do Estela, a gente tinha esse contato, a gente resolveu sair e criar um grupo independente. Assim nasceu o Teatro de Quintal, e uma curiosidade é que esse nome foi sugerido pelo Biel, que foi vereador, depois deputado e é um militante. Mas espera lá, o Biel também foi ator? Biel é fundador, o Biel é fundador do TQ. Hoje uma galera que está aí na cidade, o Maurício, que é dono do Music, o Chanchão, que tem um trabalho de produção de vídeo, de Agora, filme. Vocês começaram com teatro de rua e depois foi para o palco? A gente começou como teatro político, na época dos trabalhos de grupo. Tem que lembrar que isso foi em 79, a gente ainda estava dentro da vigência da ditadura militar. A gente ainda não tinha, não estava ainda experimentando esse período de abertura, né? Então, naquela época, a gente entendia que o teatro, e eu ainda entendo isso, o teatro é uma ferramenta de transformação da sociedade. Então, o nosso projeto de trabalho de teatro era um projeto de transformação da sociedade. A gente não queria fazer peças, a gente não queria montar peças, a gente queria ir para as comunidades e criar um ambiente de discussão. Então, o primeiro trabalho do TQ era um espetáculo que a gente criou toda uma estrutura de palco, de luz, de cortina, de tudo, e a gente fez um trabalho itinerante pelos bairros de periferia. Em cada bairro desses, a gente apresentava a peça, convidava as pessoas para formar um grupo de teatro ali. Então a gente, com isso, chegou a gerar uns 5 grupos de teatro na periferia. 5 grupos. Então, pera lá, o TQ surgiu não só como uma forma de ter mais um grupo de teatro, dos trabalhos com os atores, mas também foi um trabalho de educação. Era um trabalho, a gente pensava que estava começando a fazer a revolução e a implantação do socialismo no Brasil. Socialismo teatral, é isso? Exatamente. Não, na verdade, assim, a gente queria levar uma discussão, discutir a conjuntura política, social brasileira, e a gente achava que o caminho era esse. E vocês trabalhavam com humor já, desde o início? Nem tanto. Já tinha um tempero de humor, né? Mas não era ainda exatamente um trabalho de comédia, né? E aí, num momento desse, a gente trouxe a Juiz de Fora, o Amir Haddad, que é um dos maiores diretores de teatro do Brasil. Ele veio a Juiz de Fora para fazer uma palestra e tal. E esse contato com o Amir foi a nossa epifania. A gente viu o trabalho do Tá na Rua e aí o TQ fez a sua primeira mudança. A gente começou a fazer teatro de rua a partir desse contato com o Tá na Rua. Foram 3 anos e talvez eu acho que foi a experiência mais saborosa que a gente já teve. E nessa experiência de você circular pelos bairros aqui em Juiz de Fora, você conseguiu pescar algum talento para incorporar o TQ? E desde então... Não. A gente era um grupo grande, né? E o nosso objetivo não era pescar talentos para o TQ, era o contrário. O objetivo de fomentar o nascimento de grupos nos bairros. E a gente faria um acompanhamento, né? Daria um trabalho de manutenção para que o grupo gerasse alguma coisa na própria comunidade dele. E eu sei que o TQ interage muito com o público, né? Tem uma questão de improviso junto com Foi a Escola da Rua. Foi a Escola da Rua. A Escola da Rua é a melhor escola que existe, porque a rua, você não tem as convenções do teatro comum, né? Você está na rua e as pessoas que estão à sua volta assistindo estão porque querem, não pagaram o ingresso, então elas automaticamente interferem no seu trabalho. Então, é um ambiente onde existe a relação mais honesta, a relação mais direta com o público, porque você está totalmente exposto
e as pessoas, então, elas formam junto com você o desenvolvimento daquele espetáculo. A melhor experiência teatral que existe é essa. Aqui em Juiz de Fora, qual que é o melhor palco, digamos assim, nas ruas da cidade? Era o Parque Alfield, né? E o calçadão. Nessa época, o calçadão era um espaço mais amplo e não tinha aqueles postes horrorosos que tem ali hoje, criando aquela interferência toda. Era um espaço livre e um fluxo mais solto, né? Então, o calçadão na época não era só o teatro de quintal. Na época, no calçadão, existia também o Varal de Poesia, que foi um movimento importante na cidade, o Varal de Poesia, que gerou uma revista que era Delira. Então, o calçadão de Juiz de Fora era um espaço muito ativo, né? Diferente de hoje. Agora, o grupo, como usa muito o humor escrachado, você acha que esse tipo de humor aproxima mais o público do próprio grupo de teatro, o TQ? A gente, a partir desse trabalho da rua, a gente começou a se especializar em comédia, né? Começou aí, então, a se autodefinir como um grupo de comediantes. E eu acho que a comédia é o veículo através do qual as coisas fluem, diferente do drama, que o drama contrai, né? O drama, né, os conteúdos, eles ficam difíceis de transitar porque está tudo fechado, as pessoas... Agora, a comédia não, a comédia você relaxa, então a informação, né, a relação fica mais fácil. E como que é trabalhar essa questão, apresentar peças no sentido de sketches, né, que são pequenas cenas dentro de uma peça maior? Como que é trabalhar esse tipo de apresentação? Então, isso veio da rua também, né? Porque na rua é difícil você ter uma peça na rua, é difícil você... O teatro de rua. Aquela peça convencional de uma hora. Peça convencional. É difícil porque você tem que supor que as pessoas estão em pé, que as pessoas estão em trânsito. Você tem que respeitar a natureza própria do ambiente rua. Então, para isso, você faz um trabalho de pequenos números, pequenos quadros e tal. E aí que nasceu a história do bar. A história do bar nasceu daí, porque a gente criou conteúdos na rua, que eram pequenos esquetes, e um dia a gente resolveu, isso é uma história interessante também, a gente resolveu levar isso para o bar. Porque eu conheci, no Rio de Janeiro, nessa época, em 82, eu conheci um espetáculo chamado Bar Doce Bar. Eles faziam num teatro, e entre um esquete e outro, eles serviam bebida para as pessoas. As pessoas ficavam bêbadas assistindo o teatro. E é muito melhor, porque a piada... entra mais fácil. Aí eu fiz a inversão, eu tive a intuição de por que ao invés de levar a bebida para o teatro, você não leva o teatro para o ambiente da bebida? Assim, até que alguém prove o contrário, até que alguém reclame a autoria, assim nasceu o Teatro de Bar, aqui em Juiz de Fora, em 1983, no Bertos, que hoje é um restaurante super chique. A autoria do TQ. Até que alguém questione. E a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o Curto Circuito. Não sai daí, hein?